In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, na segunda-feira da primeira semana da Paixão. E a notícia da morte de Jesus já aparece logo na introdução do Evangelho. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus já mandam prender a Jesus. É para matá-lo. É para matá-lo. E este dado é importante, é importante. Vejam, queridos, o centro do Evangelho é uma afirmação. Vou dizê-la logo na sua forma teológica. Jesus é Deus. Jesus está no céu com o Pai. E os homens? Os homens chafurdando na sua recusa, no seu pecado, na sua morte, não podem ir a Deus. O homem não pode ir a Deus. Essa missa, querida, devia suscitar em nós uma tristeza salutar. Isto é, de sentirmos a falta de Jesus. É bem verdade que, indo ele, deixou-nos a Santa Igreja. No fim, ele deve falar no Espírito Santo, né? No fim. Mas deixou-nos ele a Santa Igreja. E com a sua pregação, que é a de Jesus, e com os seus sacramentos, os sacramentos da igreja, que são os sinais da presença de Jesus, da humanidade de Jesus, da obra salvadora de Jesus, os homens deviam encontrar conforto, consolo e esperança, deviam encontrar esperança e dessa forma superar um pouco esse sentimento da ausência, o sentimento da ausência de Jesus. Mas os homens, queridos, nem se dão conta da ausência de Jesus. Preferem iludir-se com seus falsos remédios para esta ausência. A ausência de Jesus e, consequentemente, do Pai é grande sofrimento para o mundo, mesmo que o mundo não saiba. Tudo aquilo que nos acontece, nos acontecerá, todo esse, hoje então, o temor do crash nas bolsas, né? O crash nas bolsas, né? A guerra que não... Trump já está bravo até com Putin, hein? Aliás, o fim de semana agora, Putin atacou Kiev de forma brutal, violenta. Né? Falam em paz, acorda com um, acorda com o outro, e os dois, na verdade. E toda essa mudança econômica no mundo, que o próprio Trump está causando, e a gente não sabe até que ponto voluntariamente, querendo fazer, tudo isso, esse desassossego que há no mundo, nas nossas próprias almas, tudo isso é falta de Jesus, é o sentimento da sua ausência. E aí que está, não adianta o homem pensar que são os muitos bens, que são as riquezas, que são o desenvolvimento mesmo social, tecnológico, econômico, nada disso pode preencher o coração do homem. Tínhamos que nos convencer disso. Tínhamos que nos convencer disso. É uma grande dor não estar com Jesus. Não tem remédio para essa dor. Senão esses lenitivos que eu dizia, que a igreja, que ele deixou com a igreja. Que ele deixou com a igreja.
Mas hoje hoje a igreja está como o mundo, perdida, perdida. E não só essa contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio, não só essa contra-igreja, mas também aqueles que estão vendo alguma coisa da ausência de Jesus. Também aqueles que estão querendo que ele retorne, que cesse essa ausência. Ontem no Face, me mandaram também inbox isto, dois sacerdotes de batina, que afinal abriram os olhos para identificar a contra-igreja, caminhando, eu diria, perdidos, né? Perdidos. Não sabem o que fazer da própria vida, do próprio sacerdócio. Não sabem. Né? Não sabem se vão para a fraternidade sacerdotal ou o que fazer. Né? Não sabem. A mim não me procuram, e é a mim que deviam procurar. Não a fraternidade sacerdotal que está com Bergoglio, ao menos parte dela. Sei lá que confusão que está nessa fraternidade. Nem sei. Eu digo assim, essa fraternidade traiu Monsenhor Lefebvre, porque não seguiu, evoluindo com certeza, na senda daquilo que ele vinha apontando. Não seguiram. E ainda por cima, Bergoglio, né? Entra na do Bergoglio. Então, não é de se seguir, não é de se seguir. Viessem eles conversar comigo, aconselhar-se comigo, né? Unir-nos, é isso que nós devíamos, unir-nos. Né? A ausência de Jesus que faz tudo isso, é a ausência de Jesus. Jonas, na primeira leitura, o profeta, que vai chamar Nínive à penitência, famosa, faz uma exigência, que mostra-nos uma exigência. E é desta nossa hora. Né? Todos deviam converter-se, todos. O povo e os chefes. Todos deviam sentir essa ausência do Senhor, buscar os seus lenitivos na Santa Igreja e clamar que ele voltasse. Clamar que ele voltasse. Compreendendo que não há jeito de preencher essa ausência de Jesus, que é a ausência de Deus, senão com a abundância da sua presença. Chefes e povo. Povo e chefes. Olhando para o mundo de hoje, o povo está distante, muito distante, atrapalhado como estava o povo judeu, que sabe ele está indo não entendendo nada, que sabe está indo para o meio dos gentios, quer converter os pagãos. O povo está perdido, totalmente alienado. Não sabe, não imagina, não compreende nada. E os dirigentes, queridos, estão contra. Não fazem aquilo que fez o rei de Nínive. Pelo contrário, estão contra, estão forçando para que o inimigo de Deus seja presente. Para que Lúcifer, para que o anticristo esteja presente. É isso que estão fazendo os chefes. E tantos do povo. Queridos, temos no fim do Evangelho uma palavra sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. É preciso clamar, preciso que nós clamemos por ele. Só o Espírito Santo poderá nos conduzir no meio de tanta confusão que causa a ausência de Jesus. De tanta confusão. Que causa o fato daqueles que deviam estar nos confortando com os sinais da sua presença, o Evangelho, a evangelização e os sacramentos já não estarem mais administrando bem uns e pregam totalmente outra coisa com o outro. Então, é preciso invocar o Espírito Santo. Nós precisamos
ter sede dessa água viva que o Senhor quis deixar também como um sinal como um lenitivo, como um conforto na sua ausência. Isso os homens não compreenderam também. Isso contra a igreja não tem. O Espírito Santo, como aquele que ficou no lugar de Jesus para lembrar as suas palavras e dar vida aos sinais sacramentais da sua presença. Não. Só o Espírito Santo pode fazer isso e nós precisamos pedi-lo. Como nós precisamos invocar o Espírito Santo, clamar por ele. Que ele se faça presente nesse momento de tão aguda ausência de Jesus. Só ele pode nos consolar, só ele pode nos confortar, só ele pode nos conduzir, nos preparar para que essa ausência seja finalmente resolvida pela vinda de Deus, pela presença de Deus, pelo novo elmo, pelo novo céu, pela nova terra, pela nova humanidade agora finalmente convertida, pelos chefes convertidos. Todos nós precisamos clamar ao Espírito Santo, porque essa é uma obra dele. Ninguém mais a fará, senão somente ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.